Uma semana depois da confirmação de um foco da doença de Newcastle, no Rio Grande do Sul, o estado deu início às barreiras sanitárias para impedir que o vírus se espalhe. O foco foi confirmado em uma granja comercial do município de Antagorda, no Vale do Taquari. A Secretaria da Agricultura do estado estabeleceu as barreiras sanitárias em 4 pontos, dentro do raio de 3 quilômetros, em outros 2 locais, no raio de 10 quilômetros. Fiscais agropecuários, técnicos e até a Brigada Militar realizam o trabalho. Entre eles está a desinfecção realizada em veículos que transitam em áreas rurais. Além disso, até agora, mais de 500 propriedades foram vistoriadas, entre granjas comerciais e criações de subsistência. Até o momento, não houve novas suspeitas de focos da doença. Segundo a Associação Gaúcha de Avicultura, o Vale do Taquari representa cerca de 21% de toda a avicultura do Rio Grande do Sul. E o setor de aves, do Rio Grande do Sul pediu a revisão das restrições causadas pela doença de Newcastle. Em uma nota técnica assinada pelo Conselho Diretivo da Organização Avícola do Estado, o setor pediu as seguintes medidas: ao MAPA, com base nas avaliações técnicas e legais, que suspenda imediatamente as restrições às exportações. À Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado, que interaja com o MAPA e com a BPA para retomar as exportações. E ao Governo Federal, Estadual, a BPA e Setor Avícola do Rio Grande do Sul, que reforcem as relações diplomáticas, reafirmando o compromisso com a sanidade, biosseguridade e qualidade dos produtos avícolas brasileiros. A gente vai adiantar esse assunto, porque as decisões mais restritivas envolvem a suspensão das exportações de todo o Brasil para a China, Argentina, Peru e México. Essa interrupção nas exportações afeta, claro, toda a cadeia produtiva brasileira, já que alguns autoembargos têm validade nacional. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos um especialista do setor de carnes, o Fernando Iglesias, que é analista das safras e mercado. Já conversamos, há alguns dias atrás, Fernando, sobre esse tema, sobre o tal do autoembargo, mas hoje me parece que essa decisão protocolar foi precipitada, porque a gente tem aí um prejuízo já muito significativo com o cancelamento dessas exportações e esse cenário pode piorar muito, daqui a pouco, porque depende de ações diplomáticas que são muito morosas, Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Rural Notícias. E sim, essa decisão de fechar as exportações brasileiras realmente parece um pouco exagerada diante da dimensão do problema que nós temos no Rio Grande do Sul. É um caso isolado da doença de Newcastle, todos os demais focos, todos os demais testes que foram realizados ali no estado deram negativo. Então, simplesmente não há risco para a cadeia produtiva brasileira da doença seguir avançando, afetando as aves aqui do comerciais brasileiras. Então, nós não temos problemas de biosseguridade agora. Esse foco está controlado, essa questão está controlada. O Rio Grande do Sul fez o dever de casa muito bem, está fazendo testagem, está criando barreiras. Uma restrição de exportação por área já seria o suficiente para mitigar aí os efeitos, para evitar qualquer problema em relação ao Brasil. Uma restrição como a da China, que impossibilita a venda brasileira de carne de frango com destino ao mercado chinês, vamos supor que fique 15 dias, que nem interlocutores do próprio Ministério da Agricultura acreditam, que pode durar 15 dias essa suspensão, isso representaria um prejuízo de aproximadamente 50 milhões de dólares. A China compra mais de 45 mil toneladas mensais de carne de frango aqui do Brasil. Então, essa paralisação, cada dia parado, é um dia de prejuízo para o setor. É um dia que as indústrias têm que manter o produto em estoque, aguardando essa retomada, e isso vai gerando prejuízo. Estoque parado é prejuízo para a indústria, e realmente agora nós dependemos de celeridade, de uma negociação muito rápida, para que de fato a gente consiga retomar, restabelecer esse fluxo normal de exportação, que é muito importante. A China é nosso maior comprador de carne de frango, representa em mais de 10% da exportação brasileira, então realmente faz muita diferença quando nós olhamos para os embarques de carne de frango aqui do Brasil.
As informações até agora estão muito desencontradas, né? Até mesmo para a gente aqui na redação, a gente tenta procurar informações oficiais, né, sobre como é que está o cenário dessas exportações, né? Que país parou, que país continua, de onde está saindo, de onde não pode sair. Para vocês também, vocês têm essa dificuldade? Você citou a China, né? Mas o Brasil exporta frango para o mundo inteiro. O que você pode dizer em relação a esse cenário das exportações para o nosso público, hein, Iglesias? Bom, só para explicar, para elucidar isso para o telespectador aqui do Canal Rural, nós temos três tipos de embargos diferentes. O Japão, que é um dos grandes compradores de carne de frango do Brasil, optou por um embargo em raio, um raio de ação ali, onde aconteceu o caso da doença. Num raio de 50 quilômetros, o Japão não compra carne de frango do Brasil. Está comprando normalmente de Santa Catarina, das outras regiões do próprio Rio Grande do Sul, compra normalmente do Paraná e dos outros estados brasileiros. Tudo certo. O Japão, atuando dessa maneira, não causa grandes prejuízos aqui ao Brasil. Quando nós falamos dos países ali como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, que são grandes compradores de frango aqui do Brasil também, eles optaram pelo embargo em esfera estadual. Está impossibilitado, o Rio Grande do Sul está impossibilitado de vender carne de frango e demais produtos avícolas com destino a esses dois países. Então, nesse caso, o que acontece? Paraná e Santa Catarina compensam essa ausência do Rio Grande do Sul dentro do mercado. Eles têm condições de suprir essas necessidades, de atender essa lacuna que o Rio Grande do Sul deixou. O X da questão realmente está na China, que realmente não está comprando carne de frango de todo o território brasileiro. Esse é o grande calcanhar de Aquiles hoje da avicultura de corte no Brasil, é esse alto embargo em relação ao mercado chinês. E aí, só para deixar claro, né, o que representa esse mercado em termos de percentual, de volume e também de receita. Bom, China é 10% das exportações brasileiras de carne de frango, é nosso maior mercado, faz uma diferença imensa aqui para o Brasil, um mercado que remunera bem também, nós precisamos falar isso. Em termos de preço pago pela tonelada da carne de frango, a China paga melhor do que os demais importadores ainda, em larga margem. E outro aspecto, a China também representa 45 mil toneladas mensais de carne de frango e mais de 100 milhões de dólares em arrecadação. Tá? Só a China no primeiro semestre, a receita que o Brasil obteve foi de mais ou menos 600 milhões de dólares vendendo carne de frango com destino à China. Então são números aí, cifras impressionantes e um volume, uma quantidade de produto também muito importante que ajuda a enxugar o mercado interno em um ano de grande produção de carnes aqui no Brasil. E a gente já teve, no caso da carne bovina, né, o exemplo de que é difícil, às vezes, convencer os chineses a reverter esse cenário, né, até por conta, talvez, não só por questões sanitárias, mas questões também comerciais. Porque para a China, de repente, ficar aí uma semana sem comprar carne brasileira pode forçar, nesse volume, até a pressionar os preços para baixo, né, Fernando? Exatamente. Como foi bem noticiado aqui, nós temos problemas econômicos na China, temos dificuldades econômicas e temos uma crise na suinocultura chinesa hoje que opera com margens negativas, opera, né, com margens deficitárias. Então, para o governo chinês reduzir preço dos produtos importados é muito importante, até porque a moeda chinesa está bastante desvalorizada. O yuan está muito desvalorizado nos últimos dias. E por conta disso, até para compensar esse processo de desvalorização, seria extremamente interessante para a China baixar preços em dólar. Então, essa situação acaba gerando argumentos para o importador chinês renegociar contratos e baixar preços em dólar, que é justamente isso que a China procura nesse momento. Então, vai muito em linha com os interesses chineses e, lógico, vai nada em linha com os interesses brasileiros, né? Que realmente está buscando aí ampliar suas margens, vender volumes cada vez maiores e ter receitas cada vez maiores em venda de proteínas de origem animal no mercado internacional. Sem Então, dúvida. realmente acaba gerando um impacto bastante expressivo quando nós falamos da nossa balança do setor carnes aqui no Brasil. Vamos continuar monitorando esse caso aí que promete se estender pelo menos aí até a próxima semana. Fernando, obrigado aí pela sua participação. Mais uma vez, uma boa noite. Até uma próxima. É sempre um prazer participar aqui no Canal Rural. Contem comigo em mais oportunidades. Uma boa noite a todos. Obrigado, Fernando.